Presidente, como esse projeto já passou na pauta por algumas vezes, eu procedo à leitura do relatório diretamente e passo a análise. O transporte de animais é superficialmente tratado pelas normas atuais, de modo que os proprietários não têm certeza acerca do direito ao transporte de seus animais de estimação, nem sobre quais condições podem fazê-lo. De maneira geral, são as empresas transportadoras que definem as regras a serem seguidas. A Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ao tratar do tema, estipula as regras para a recusa do embarque ou da determinação do desembarque do passageiro. A Resolução 1274, de 3 de fevereiro de 2009, da ANTAC, determina que o usuário terá recusado o embarque ou determinado o seu desembarque quando, entre outros motivos, transportar ou pretender embarcar animais domésticos sem o devido acondicionamento ou em desacordo com outras disposições legais e regulamentares. Transportar ou pretender embarcar animais silvestres sem o devido acondicionamento, sem autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, ou em desacordo com outras disposições legais e regulamentares. No mesmo caminho, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, em sua Resolução 1383, de 29 de março de 2006, determina que o usuário terá recusado o embarque ou determinado o desembarque quando, dentre outros, transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres sem o devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares. No setor aéreo, ao tratar das condições gerais de transportes, a Portaria do Comando da Aeronáutica 676-GC5, de 13 de novembro de 2000, trata do transporte de animais vivos. A portaria estipula que os animais vivos poderão ser transportados em aeronaves não cargueiras, em compartimento destinado à carga e bagagem, sendo admitido o transporte de animais domésticos, cães e gatos, na cabine de passageiros, desde que sejam transportados com segurança em embalagem apropriada e não acarretem desconforto aos demais passageiros. Permite ainda, além da franquia de bagagem e livre de pagamento, o transporte de cão treinado para conduzir deficiente visual ou auditivo, que depende inteiramente dele. Adicionalmente, é determinado que, por ocasião do embarque, o passageiro deverá apresentar atestado de sanidade do animal fornecido pela Secretaria de Agricultura Estadual, posto do Departamento de Defesa Animal ou por médico veterinário. As normas atuais não garantem explicitamente o direito dos passageiros ao transporte de seus animais domésticos e, mesmo tempo, não trazem regras claras quanto às condições para que esse transporte ocorra. Dessa forma, a proposição em apreço, ao garantir esse direito aos passageiros e ao trazer um conjunto mínimo de regras para esse transporte, preenche essa lacuna no regramento atual sobre o assunto. Ademais, indo ao encontro da pretensão inicial do autor da proposição, que acresceu as competências da ANAC, a expedição de normas e o estabelecimento de padrões mínimos de segurança, higiene, conforto para o transporte de animais domésticos, considero pertinente o mesmo seja feito em relação aos demais as demais agências reguladoras do setor. Voto. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei da Câmara 30 de 2018 com as seguintes emendas. Emenda. Desse a emenda do projeto de lei da Câmara 30 de 2018, seguinte redação, aspas, dispõe sobre as condições de transporte de animais domésticos e altera as leis 11.182 de 27 de setembro de 2005 e 10.233 de 5 de junho de 2001. Fecha aspas. Emenda. Insira-se o seguinte artigo 2º ao projeto de lei da Câmara número 30 de 2018, renumerando-se os demais. Artigo 2º. Os artigos 24 e 27 da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 24, inciso 4. Elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, à prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição, bem como ao transporte de animais domésticos, estabelecendo padrões mínimos de segurança, higiene e conforto. Artigo 27, inciso 4. Elaborar e editar normas e regulamentos relativos à prestação de serviços de transporte e à exploração da infraestrutura aquaviária e portuária, garantindo isonomia no seu acesso e uso, assegurando os direitos dos usuários e fomentando a competição entre os operadores, bem como ao transporte de animais domésticos, estabelecendo padrões mínimos de segurança, higiene e conforto. Esse é o voto, senhor presidente.
Agradeço ao nobre senador Fabiano Contarato pelo voto e a matéria está em discussão. Senador Espiridione. Eu tenho duas dúvidas.